Mas tinha mais jogo. Eu ia falar que eu preferia o polegar do que o dominó, mas isso não vem ao caso, Arthur Cobri. Tinha mais jogo, talvez 2 minutos, acho, na conta. Enfim, mas não foi isso que decretou a derrota do São Paulo, convenhamos, né? O São Paulo jogou muito mal e cometeu muitos equívocos, especialmente depois do primeiro gol sofrido, né? Num lance cedido pelo Reinaldo, num escanteio, falha do sistema de marcação, e o gol do Germancano, né, que abriu o marcador aos 29 minutos, ou melhor, aos 16 minutos, aos 29, já saiu o segundo gol do Cano numa jogadaça do Andrei. O São Paulo, antes do gol do Cano, aos 16, tinha tido algumas alternativas, algumas finalizações. Uma delas, um chute aos 8 minutos do Paulinho na trave, foi a principal delas, mas muito pouco. Um time que teve uma posse de bola absolutamente estéril. Circulava de um lado para o outro, finalizava pouco e finalizava mal. Pouco gerava dificuldade ao Fernando Miguel. E o ponto de virada se deu justamente aos 16 minutos, na sessão de escanteio oferecida pelo Reinaldo, que é um jogador de tomadas de decisão absolutamente questionáveis, é um cara que tem uma falsa raça, uma raça desmedida, né, uma brutalidade em muitos momentos, até no finzinho do jogo, estava trocando, né, palavrões com o adversário, trocando empurrões com o goleiro Fernando Miguel quando ele bate o pênalti e vai descontar. Enfim, é uma postura que no futebol de hoje não cabe mais, convenhamos, né? A figura de um xerife, de um cara que fala pelo grupo, da maneira como ele fala, é uma liderança completamente negativa, na minha opinião, olhando fora do aquário. De dentro, ele pode ser um cara querido pelo grupo, querido pela comissão técnica, pela diretoria, mas a impressão que o Reinaldo passa para o público geral, pode ter certeza, e o torcedor do São Paulo, de maneira geral, concorda comigo. É péssima. É uma imagem péssima passada com esse tipo de postura. Até porque, na prática, se ele tivesse essa postura e decidisse positivamente, ok, mas não. Ele cedeu o primeiro gol, ou participou ativamente da cessão do primeiro gol ao Vasco. E esse gol mudou o jogo. O Vasco controlou as ações a partir daí, sempre esteve mais próximo de ampliar, e ampliou com o Cano, depois de uma jogadaça do Andrei. Um dos grandes destaques da partida, claro, ficou, digamos assim, num segundo plano, graças ao protagonismo do argentino, que foi letal, decisivo, frio. Mais uma vez eu falo isso, prospecção de mercado excelente do Vasco. Observou nos nossos vizinhos uma chance de contratar um cara que marca muitos gols, finaliza bastante, um cara que tem um faro de gol acima da média, e o Cano é esse tipo de jogador. Já vem de ótimos números há muito tempo. O Vasco trouxe esse jogador mesmo com dificuldades administrativas, financeiras, e tem sim um 9 muito especial para disputar o Campeonato Brasileiro e para disputar a sequência da temporada. O São Paulo só foi achar esse gol aos 50 minutos depois disso do Reinaldo, depois de uma segunda cobrança de pênalti, já que o Fernando Miguel adiantou, mas é muito pouco. É um São Paulo ainda sem identidade, que na tentativa de construir não consegue ser efetivo, não tem poder de fogo, e quando sucumbe atrás, graças a erros individuais, se perde completamente. Falta identidade, falta um banco de reservas com boas opções, com boas alternativas. Muitas vezes o Fernando Diniz sequer faz todas as mexidas, hoje até fez e pouco adiantou. Vitória justa do Vasco da Gama, que tem muitas ideias interessantes sob o comando do Ramon Menezes. E ponto de reflexão mais um para o São Paulo. O Campeonato Brasileiro começou, já sofreu diante do Fortaleza, mas conquistou 3 pontos. Hoje, não sofreu tanto assim, mas volta para São Paulo zerado na bagagem porque não jogou bem, porque não jogou sequer para empatar.